Gente, bora falar hoje sobre um assunto que, assim, principalmente se você é uma pessoa que tem pressa para que as coisas deem certo, que é assim, tem aquela ansiedade, sabe? Às vezes para e pensa, nossa, mas eu tô me esforçando tanto e parece que nada dá certo, parece que eu não saio do lugar, porque que as coisas estão dando errado. Enfim, se você tem essa ansiedade na tua vida, essa preocupação, esse vídeo é pra você. Sexta-feira retrasada, eu fui fazer aula de CrossFit. E agora em março que eu fui fazer essa aula experimental, que fazia muito tempo que eu estava com vontade de fazer cross, gente, muito tempo mesmo. Acho que já fazia mais de um ano que eu tava com vontade de fazer. Aí o que acontece? Os boxes da minha cidade geralmente não passam um valor assim de primeira, sabe? Então, às vezes eles falam, vem fazer uma aula experimental com a gente, e aí depois a aula experimental que passa os valores. A aula experimental é gratuita, né? No caso, quem tava dando a aula era o dono do lugar, né? Quando eu fui conversar com ele, aí ele pegou e perguntou por que eu queria fazer CrossFit, qual era o meu objetivo com o cross, né? E em um certo momento eu comentei que as minhas amigas da faculdade, elas fizeram estágio em CrossFit, eu via, me despertou interesse, enfim. Aí, nesse momento, ele descobriu que eu fazia, que eu tinha feito educação física, né? Perguntou se eu tava formada, pipipipopó. No final das contas, ele falou, a gente tá com vaga para professor. Se você tiver interesse de participar do processo seletivo, né? Estamos dispostos a ensinar, enfim. Porque é uma modalidade que eu não tenho experiência, sabe? E aí, gente, as coisas aconteceram assim de uma forma que eu fiquei muito surpresa, porque eu não fui lá esperando aquilo, eu não fui lá querendo um emprego, eu nem estava procurando um emprego, porque até então a minha vontade era trabalhar por conta própria. Então, continuo com essa ideia de trabalhar, no caso, conciliar as rendas, né? Então, agora eu tô dando uma aula de manhã cedinho, só que aí eu fico o restante do dia livre pra eu poder dar personal. Então, eu sou o tipo de pessoa que gosta de ter mais de uma fonte de renda, sabe? E em uma das fontes eu quero eu por mim mesma, sabe? Eu por conta própria. Então, eu acho que eu tenho um pouco disso de empreender, entende? Só que empreender tem lados positivos, lados negativos. E no começo, um dos lados negativos é a incerteza do quanto que você vai ganhar. Pode variar muito de mês a mês. O começo, às vezes, é difícil. Então, para você conseguir ter os clientes, pode ser que seja um pouco demorado, enfim. Tudo isso pra dizer que eu não estava procurando um emprego. Literalmente, veio até mim. E aí eu tô falando isso pra falar pra vocês que, fica aí sentado esperando que vai acontecer. Não, não é isso. Eu acho que a ideia central que eu quero trazer pra esse vídeo é, sim, nós temos que nos esforçar, nós temos que dar o nosso melhor por aquilo que a gente deseja, mas também entregar, assim, sabe, nas mãos de Deus o nosso futuro. E eu digo isso por quê? Porque eu sempre, na minha cabeça, na nossa cabeça, como seres humanos, nós achamos que nós sabemos o que é melhor pra gente. Geralmente a gente acha que sabe o que é melhor. Então, eu tenho na minha cabeça o que eu acho que seria melhor pra mim. E a Camille do passado também tinha na cabeça o que seria melhor pra ela. Só que a Camille do futuro viu que o que a Camille do passado pensava não era o melhor pra ela, porque a Camille do futuro não seria feliz com o que a Camille do passado queria. Dá pra entender? Então, às vezes, eu acho que a gente vive tanto no agora, nos nossos desejos do momento, que a gente acaba se fechando pra certas possibilidades e a gente não tem uma visão ampla do que pode ser melhor pra gente, ou de coisas que a gente nem imagina, entende? No caso, não tô dizendo que necessariamente a gente precisa mudar a rota dos nossos sonhos, não é isso. Basicamente, o que eu tô querendo dizer é que entrega nas mãos de Deus o que você quer, o que você deseja, mas também escolha confiar nele e escolha descansar, sabendo que você pode confiar nele e confiar no que é melhor para ele, no que é melhor para você, de acordo com o que Deus planeja, entende? Nas minhas orações, quando eu quero muito alguma coisa e eu tô num momento assim de incerteza, eu pego e falo assim para Deus: Deus,
eu quero tal e tal coisa, quero muito que isso dê certo. Só que só o Senhor sabe o que é melhor pra mim. Só o Senhor sabe o que é bom e às vezes o que é melhor do que eu imagino. Então que o Senhor prepare o que é melhor pra mim. Então o que eu faço? Eu falo o que eu quero. Em alguns momentos eu inclusive peço para que aquilo dê certo. Mas eu também escolho confiar no que Deus tem preparado pra mim, sabe? Quer dizer que eu fico sentada esperando e não fazendo nada? Não, quer dizer que eu me esforço e continuo me esforçando para aquilo que eu acho que vale a pena tentar, para aquilo que eu acho que pode, se der certo, vai ser bom. Mas eu também coloco nas mãos de Deus, sabe? E aí vai muito de crença também, porque, não sei, talvez pra você pode não fazer muito sentido o que eu tô falando, mas se você é uma pessoa que acredita em Deus, que talvez você já fez algum pedido e aí o seu pedido foi atendido, ou até mesmo se você não teve essa experiência, mas acredita em Deus, testa, sabe? Tenta fazer essa experiência de você conversar com Deus, abrir o seu coração. E aí quando eu falo conversar com Deus, é conversar realmente, não é... eu vou sentar e fazer aqui uma oração padronizada. Não que seja um problema a oração padronizada, mas em muitos momentos eu sinto que quando eu consigo me conectar mais no sentido de abrir mais o meu coração, é quando eu tô falando como se fosse uma conversa. Assim, como eu estou falando com vocês, entende? Como eu estaria falando com um amigo, com uma pessoa muito próxima, claro, com muito respeito, mas como eu estaria falando com um amigo. Literalmente eu falo, ai Deus, eu gostaria muito que tal coisa desse certo, estou me sentindo muito ansiosa, estou me sentindo muito angustiada, enfim. E gente, eu não posso nem dizer que na verdade eu me senti ansiosa e angustiada nesse começo de carreira, porque eu já, sabe, acho que quando a gente começa a conversar com Deus e aí percebe alguns sinais, percebe respostas às nossas orações. Eu lembro até hoje, gente, uma vez que assim, eu tava muito mal, muito triste, me sentindo horrível. E aí eu fiz uma oração. Eu não lembro exatamente o que eu pedi, mas eu lembro que tinha a ver, não lembro o que eu pedi ou o que eu falei, né? Nem sempre eu peço, às vezes eu só falo o que eu tô sentindo, mas não lembro exatamente o que foi, mas foi relacionado à forma que eu estava me sentindo. E eu lembro que, tipo, a resposta dessa oração veio por meio de uma amiga minha, que também acredita em Deus. E aí ela marcou de sair comigo, conversar comigo. E aí falou que ela quis me ver, né, porque ela sonhou comigo, sonhou que eu estava chorando muito. E eu acho que no sonho, se eu não me engano, ela disse que eu estava pedindo ajuda. Então, quando ela falou isso, assim, gente, esse tipo de coisa até me arrepia, sabe? Então, lá na hora, eu fiquei tipo assim, como assim? Porque as respostas de Deus pra gente, vezes vêm de forma mais sutis, vezes vêm de forma tipo assim, nossa, sim, é realmente uma resposta, mas as coisas se encaixam de tal forma que eu costumo dizer que eu prefiro não acreditar em coincidência. Porque é coincidência demais pra ser só coincidência. Então, quando é muita coincidência, aí eu já fico tipo assim, não é coincidência, é uma resposta, né? Então, igual dessa vez, tipo, que eu tava muito mal, né? E aí essa amiga veio e me falou isso. E a partir do momento também que eu percebi que às vezes a nossa vida toma um rumo que não é o rumo que a gente imagina, só que depois que a gente tá inserido naquilo, a gente vê que é muito melhor do que o que a gente pensava antes, eu acho que eu comecei a ficar um pouco menos ansiosa. Quer dizer que eu não fico? Não quer dizer. Mas fico menos. Um exemplo, quando eu conheci o meu noivo, eu não tava buscando um relacionamento, eu não queria namorar, mas ele apareceu na minha vida. E aí a gente ficou assim, mais de um ano, eu acho, sendo apenas amigos. E depois de um tempo, começamos a nos relacionar, nos aproximamos e começamos a namorar. E eu lembro, gente, que chegou um determinado momento que eu parei pra pensar assim, sabe? A gente começou a viver tanta coisa junto e tanto sentimento bom. Eu sentia coisas com ele que eu sinto que eu não tinha sentido ainda, sabe? Então, por exemplo,
Tinha momentos que a gente tava juntos, assim, no começo do nosso relacionamento, que eu senti uma paz tão grande, mas tão grande. E eu lembro de um muito específico, assim, que a gente tava numa praça aqui da nossa cidade. O céu, gente, parecia que tava mais bonito, sabe? O ar, parecia que tava tudo diferente, era noite. Não sei explicar, gente. E outra coisa que acontecia também é que parecia que sempre que eu tava com ele, alguma coisa nova na natureza acontecia. Então eu via algum animal que eu nunca tinha visto antes, por exemplo. Enfim, algo acontecia, sabe? Meio que tipo assim, inusitado, alguma surpresa, mas muito legal. Então, e aí eu sentindo essas coisas, na verdade, essa sensação de tranquilidade eu tive com ele desde o nosso primeiro encontro. Essa paz, assim, sabe? Enfim. E aí, depois de um tempo, de tantas coisas que a gente viveu, e aí hoje em dia eu paro e penso assim, gente, imagina se eu não tivesse entrado nesse relacionamento, sabe? Olha o tanto de coisa que eu não iria viver, o tanto de coisa maravilhosa, olha o tanto de coisa que a gente ia perder por não estar junto. E aí é uma coisa interessante porque assim, algumas coisas acho que vêm até nós. Eu sinto que tem coisas que a gente precisa sim se esforçar pra gente alcançar, várias coisas é assim, principalmente relacionado à carreira. Mas tem outras coisas que eu sinto que parece que é pra ser pra gente. De alguma forma parece que aquilo é pra acontecer e que aquilo vai nos encontrar. Talvez você vai se identificar e pensar em alguma história da tua vida, de algo que você não estava esperando, chegou na tua vida e aí foi algo maravilhoso. Eu digo isso porque assim, eu e o Fabrício, nós não somos da mesma cidade. Ele nasceu em uma cidade assim, gente, muito longe daqui, muito longe, mais de 12 horas de viagem daqui. E aí, ele se mudou para Ribeirão para fazer faculdade. Quais as chances? Quais eram as chances da gente se encontrar, entendeu? E olha o que aconteceu, gente. Nossa, sério, tem coisa que a gente só fica sabendo das conexões depois, né? Eu estudava, na época que eu tava na escola, ele já estava na faculdade. E aí, o que acontece? A minha escola, minha antiga escola, era, na verdade, um bloco de uma faculdade daqui da cidade. Então, era um espaço compartilhado entre a faculdade e a escola. Esse espaço compartilhado, na verdade, era só a cantina. Só que as pessoas da faculdade tinham acesso à escola, entende? Pra ir na cantina e tudo mais. E aí ele pegou e falou que algumas vezes, na hora do intervalo, ele foi até a escola pra lanchar, né? E era um horário que era parecido com o horário do meu intervalo. Não lembro se era exatamente o mesmo, porque eu não lembro exatamente o horário do meu intervalo. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é assim, provavelmente a gente já tinha se cruzado antes. Provavelmente. A gente se cruzou antes, gente. Tipo assim, porque a gente tava no mesmo ambiente, em um momento, em um horário, assim, praticamente na mesma hora, sabe? Talvez a gente até se viu, mas a gente não se enxergou, vamos dizer assim, porque também eu acho que as coisas têm hora certa pra acontecer, né? Com certeza, se naquela época eu tivesse conhecido ele, eu não ia namorar com ele. Eu não tenho dúvidas disso, porque naquela época minha vida era só estudar e preocupada em passar com a faculdade. E eu estava totalmente fechada para relacionamento, qualquer tipo de relacionamento. O meu único foco era estudar. Então eu sei que se a gente tivesse se conhecido naquela época, não ia rolar nada. Provavelmente a gente se encontrou antes. Talvez a gente não se esbarrou, mas a gente, no mínimo, esteve no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Então eu acho que algumas coisas elas acontecem na hora certa. Às vezes a gente acha que sabe qual é a hora certa pra acontecer, mas nem sempre a gente sabe. Às vezes pode ser que você esteja passando por um momento difícil, por uma complicação, seja o que for, alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade de não saber o que você vai fazer da sua vida, de escolhas, enfim. Só que com o tempo tudo começa a fazer sentido, sabe? Com o tempo as coisas começam a ficar mais nítidas, com o tempo as peças do quebra-cabeça vão se encaixando. Então, gente, claro que assim,
muito da minha tranquilidade também, eu comecei a história falando do emprego e tudo mais, né? Mas eu também citei que eu não estava tão preocupada, porque assim, o Fabrício, ele é uma pessoa que me apoia muito, né? Então eu tenho o privilégio de ser apoiada no sentido de poder tentar empreender. Por um tempo a gente combinou que eu poderia tentar por um tempo empreender para ver se ia dar certo. E isso era um tempo extenso, né? E aí no meio do caminho aconteceu que veio esse emprego, sabe? E eu aceitei, porque assim, gente, a Camille ficaria meio insegura de aceitar. E de fato eu fiquei insegura de aceitar. Por quê? Porque é uma modalidade que eu não tenho experiência. Então, pra passar o conhecimento, eu fiquei meio assim, e aí? Será que eu vou conseguir? Só que eu senti muito que era algo... Sabe aquela piada, que na verdade não é uma piada, de uma pessoa que parece que tá no mar, e aí fica pedindo pra Deus salvar ela. E aí passa alguém, sei lá, algum navio, algum bote, oferecendo ajuda, a pessoa não aceita nenhuma das ajudas, tipo, passou 3 ajudas, a pessoa recusou todas. Aí quando a pessoa se encontra com Deus, aí fala, ai Deus, eu pedi tanto pra você, e aí Deus falou, ai, eu enviei 3 ajudas pra você, e você negou elas. Às vezes a gente pede e a ajuda vem, e aí a gente tem que estar aberto pra receber essa ajuda, pra ter discernimento de que aquilo é uma ajuda. Às vezes a gente não pede e algo vem. E aí eu também acho que vale a pena ter um discernimento de... Porque, gente, eu pensei que... Não sei como as coisas aconteceram, sabe? A forma que aconteceu. Não sei explicar. Mas eu senti que era pra eu ir. Entende? Então, eu meio que passei por cima das minhas inseguranças. Decidi que eu ia me esforçar muito pra ser uma boa professora. E pra me desenvolver na modalidade também. Porque eu tenho muita coisa pra aprender, gente. Muita coisa pra aprender mesmo. Me preparo sempre antes das aulas, mas não tenho como negar que tem muita coisa pra eu aprender ainda. Mas, enfim, gente, eu acho que a vida, às vezes, ela vai acontecendo e talvez no agora ela não faça tanto sentido assim. Só que o tempo vai passar e uma hora vai fazer sentido. E aí eu parei pra pensar também, será que a gente merece ficar assim, num sofrimento muito grande, no sentido de ansiedade, de preocupação e tudo aquilo no nosso hoje, esperando pra ficar em paz só quando as coisas estiverem certas e estáveis? Será que a gente não pode também viver em paz, em tranquilidade no dia a dia, mesmo enquanto a gente espera aquilo que a gente deseja? Sei que tem algumas situações que são mais críticas, principalmente relacionadas ao financeiro, né? Que realmente dá muita preocupação, enfim. Mas algumas das nossas ansiedades, na verdade, são ansiedades que são maiores do que poderia ser naturalmente, entendeu? Então, às vezes a gente se sente ansiosos, não por conta de coisas assim muito grandes, mas às vezes algo pequeno já deixa a gente muito ansioso. Ou algo que é grande, só que diante da situação não é algo que é urgente, e mesmo assim a gente se sente ansioso, entende? Eu lembro que quando eu cheguei em casa, né, lá do box, da aula experimental, fiz a mesma coisa, coloquei nas mãos de Deus. Falei pra Deus, né, que não sabia se ia dar certo, sim ou não, porque no caso eu passaria por uma semana de teste, né, e que se fosse pra dar certo, sim ou não, que fosse da vontade de Deus, o que Deus achar melhor pra mim. E aí, até falei pra Deus assim que, mesmo que não desse certo, eu entenderia aquilo como uma mensagem de que Deus está mostrando que Ele está cuidando de tudo e que Ele está comigo. Sabe? Mesmo que não desse certo. Por quê? Porque foi uma situação muito inusitada, assim, sabe? Que chegou até mim. Então eu entenderia essa mensagem. Essa mensagem de fica tranquila, eu estou cuidando das coisas. Eu lembro que um tempo atrás, eu vira e mexe, na verdade, eu fico
me dá uma mini crise. E aí eu falo pro Fabrício, ai, parece que nada do que eu faço tá dando certo, parece que eu não tô saindo do lugar, eu me esforço tanto e parece que não vai. Enfim. E aí eu começo a ficar chateada, né? Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, na verdade. E aí, de vez em quando, eu dou uma dessas e desabafo assim com o Fabrício. E aí eu entendi isso como uma mensagem de que Deus está me mostrando que Ele está no controle de tudo. E que eu posso confiar nele. Que eu posso confiar no que Ele planeja pra mim. No que Ele planeja como o que é melhor pra mim. Então, o que vai ser do meu futuro, eu coloco nas mãos de Deus, sabe? Então, novamente, eu sigo nos meus projetos, eu continuo me esforçando para que os meus outros projetos também deem certo. Agora que eu tô com esse novo emprego, que eu tô gostando bastante, eu também estou me esforçando muito para dar o meu melhor, sabe, nesse lugar. E o futuro, sabe aquela frase, o futuro a Deus pertence? Então, e eu queria, gente, deixa eu ver se eu encontro. Ai, não sei se eu vou encontrar. Mostrar pra vocês o meu terço. É que o terço estava em cima da Bíblia, mas olha que lindo. Foi uma aluna minha que fez. Ela trabalha fazendo terços personalizados. E eu achei lindo, eu queria um terço preto. Na verdade, a minha ideia original era colocar o terço assim assim, como se fosse uma pulseira, sabe? Só que, o que acontece? Eu pensei que ele fosse menor, um pouquinho menor. Só que a cruz, ela é bem grande, então ia ficar grandão assim, ó. Eu gosto de algo mais delicado, né? Então, eu acabei não usando como pulseira, né? Aí eu deixo o terço aqui na nossa... aqui no rack, né? E aí, embaixo fica a Bíblia. Eu queria muito mostrar, gente, pra vocês. Quem lê a Bíblia já tá familiarizado com esse versículo. Se você tem o seu coração ansioso, preste atenção nessa palavra. Ó, o primeiro tá em Mateus 6, 25. Então, portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas, com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida, não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo. Eles não batalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai, com toda a certeza, cuidar de vocês, gente de pequena fé? Então aqui, gente, que basicamente fala sobre a importância da gente confiar em Deus, colocar as coisas na mão de Deus e não ficar se afligindo demais, se preocupando demais com as coisas. Como eu sempre citei aqui, né, no vídeo, como eu citei algumas vezes, tem mais um versículo, tá, gente? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, gente, parece que as coisas acontecem de tal forma que a gente fica, tipo assim, até chocado, sabe? O outro versículo que eu gosto bastante, que é Filipenses 4:6. Então, não se aflijam com nada, ou não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, isso é a sensação que eu tenho quando eu coloco as coisas na mão de Deus, sabe, gente? Quer dizer que eu nunca fico ansiosa? Não.
Mas quer dizer que quando eu coloco as coisas na mão de Deus, eu fico muito mais tranquila do que antes, quando eu não colocava, sabe? Tem coisas que a gente vai vivendo, se esforçando, mas também vivendo pela fé, né? No sentido, se for pensar, gente, a gente tá o tempo inteiro vivendo pela fé e pela esperança de que o amanhã vai existir, que o depois de amanhã vai existir, enfim, por aí vai. Porque se a gente não acreditasse nisso, muita coisa a gente não faria, né? Muita coisa a gente não se esforçaria, porque vários dos nossos planos são a longo prazo. Pra gente acreditar, sabe, gente, que o que é melhor pra gente vai chegar pra gente. A gente pode buscar, a gente pode ir atrás, mas também uma hora a vida apresenta pra gente aquilo que é melhor pra gente. E aí, quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, a gente experimenta até a tranquilidade em um momento que não é tão tranquilo assim. Em um momento que dentro de nós a gente estaria só o bichinho da ansiedade. Mas que com Deus a gente fala assim, não, eu decido acreditar que vai dar certo. E por isso, eu vou ficar mais calma, porque eu acredito que vai dar certo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o propósito do vídeo de hoje. Eu senti que eu devia gravar esse vídeo, porque, enfim, eu sou muito uma pessoa assim de conexões, de acontecimentos, que faz ligações entre acontecimentos, sabe? E eu acho que muitas coisas têm uma explicação. Claro, tem coisas que a gente não vê muito sentido, que acontece, a gente não vê sentido, mas muitas coisas eu acho que tem explicação, sabe? Então, e eu sempre procuro tirar alguma reflexão de coisas que acontecem na minha vida, e aí essa foi uma das reflexões. Reflexão de confia em Deus, descansa nele, que as coisas vão dar certo. E o que for melhor pra você, vai chegar pra você. Continue fazendo a sua parte, né? Mas não desanima. Tá bom? É isso, gente. Eu sei que falar é mais fácil do que fazer, né? Mas é mais sentir mesmo, é mais viver. E com certeza vocês têm alguma história também relacionada a essas coincidências da vida, a respostas de Deus. E aí eu quero saber também, gente. Então comentem aqui nos comentários histórias de vocês, que vocês viram o cuidado de Deus com vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esquece de curtir o vídeo pro YouTube entender que vocês gostaram e de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo, tá? Até a próxima. Beijo!